Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Agora a mesa. E se io muoio. Lemic, o microfone não está funcionando? Não. Tudo bem, assim, agora, Tereza. O Sandro lá em cima, vamos ver o que Tá aconteceu. Eu me viro aqui, é mais pelos nossos convidados. Então, a gente acabou de ter essa grata surpresa com essa intervenção artística da Companhia de Teatro Heliópolis. Miguel Rossi, o diretor da companhia, está aqui para conversar um pouco com a gente. E vou apresentá-lo brevemente ao Fernando Quinas também, que é diretor da companhia aqui, o de Teatro. Então vou fazer uma primeira breve apresentação deles, tá bom? E aí depois a gente vai passar a palavra para o Fernando, que talvez até tenha que nos deixar antes, para que vocês saibam que ele tem um compromisso por conta do nosso atraso. E depois com o Miguel, os atores também que fizeram a intervenção estão acabando de se arrumar, já vão estar aqui com a gente. Então vai ficar bom assim, porque depois, quando a gente quiser até comentar e conversar a respeito da experiência que a gente pôde ter, eles vão estar aqui com a gente também, tá bom? Então, a Companhia de Teatro Heliópolis, ela existe há 17 anos, eles são de Heliópolis e há alguns anos, com muita garra, muito empenho, conseguiram ter uma sede própria no bairro de Ipiranga, que é vizinho lá em Heliópolis, e agora estão em cartaz. O que vocês viram foi uma reinvenção, um extrato reinventado um pouco desse último espetáculo deles, que chama-se O Tio Violento, que fez uma temporada de 3 meses no espaço e que a gente imagina, deseja, espera que seja só um primeiro momento de um ciclo aí longo, que é um espetáculo com muita vida pela frente, que deve voltar no princípio do ano que vem. E, bom, eles fazem um trabalho de pesquisa de linguagem que tem se transformado bastante, amadurecido e atualmente começaram a se debruçar muito num desafio assim, ousado para eles e importante. Da pesquisa de linguagem de performance, combinado também com um estudo mais aprofundado do teatro épico, da narração. Então, são combinações que a gente pode ter um pouco de ideia, né, de sugestão do que é essa pesquisa de linguagem que eles andam fazendo. O Fernando Quinas, ele também há 20 anos, né, Fernando, que existe aqui o I? Não falo isso, Mas é isso, também é um trabalho profícuo aí, muito importante, inclusive de espetáculos que quem assiste um pouco de teatro aqui sabe que se não viu, tem aí vibrando nos ouvidos o espetáculo Carne, o espetáculo Morro como um País, esse título então que é fortíssimo, né? Então esse fica mesmo guardado com a gente, assim. E também desenvolve sua pesquisa de linguagem que é muito fundamentada no teatro documentário, né? Então trabalhando muito com materiais diversos documentais, desde canções, jornal, artigos tirados de muitas partes e vídeos e todo tipo de conexão nessa... Estatísticas e tudo mais que a gente imagina que tem um tanto de documental e já é ficcional, assim como nessa combinação, o que parece ficcional, a gente descobre que tem um tanto de documento, né? Bom, a gente vai começar então com o Fernando, e aí cada um vai poder se apresentar e contar pra gente mais o que os move, né, para estar aqui hoje, o que eles trazem para compartilhar com a gente. Eu só queria fazer uma pequena provocação, assim, como é rápido, né, mas como um mote
de algo que eu acredito que é o que está aí em comum, né? Porque são pesquisas que, num lugar, com todas as suas diferenças, na união dessas forças é que a gente vai construindo um teatro que diz a que veio, né? Nessa cidade, nesse país. Diz a que veio como reflexão misturada com experiência, né? Com experimento. E aí eu trouxe, assim, para uma pequena provocação, só eu queria mencionar e aproveitar para fazer assim, uma rapidíssima homenagem, na verdade, também, mas eu trouxe umas palavras do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi tão, assim, ardorosamente lutando por a Cinemateca e pela cultura brasileira, né, de modo geral, e são só algumas frases de um manifesto muito importante que ele escreveu ainda nos anos 40, então eu vou só fazer essa breve menção para iluminar aqui e a gente abrir de verdade a nossa mesa, tá? E esse texto começa assim: ao povo brasileiro, aos trabalhadores da cidade e dos campos, à mocidade das fábricas e das escolas. No Brasil, nunca houve democracia. Através de toda a nossa história, contudo, o povo manifestou o anseio de atingi-la e exprimiu esse anseio através de numerosas revoluções e movimentos de opinião, particularmente os de 1889 e 1930. A Primeira República, estruturada pela Constituição de 1891, nasceu de um movimento democrático que se desvirtuou com a adesão dos senhores de escravos, prejudicados pela abolição, tendo alimentado desse modo os germes que deveriam destruí-la. Coisa semelhante aconteceu à Segunda República, nascida da Revolução de Outubro de 1930 e legalizada pela Constituição de 34, que deu ao Brasil um esboço de regime democrático ingloriamente liquidado com os estados de guerra e o golpe de 10 de novembro de 37, há 80 anos. E esse texto, fantástico, depois esse é o início, e ele, lá na frente, ele vai terminar assim. Nulo foi o papel político do nosso sertanejo. Na história do liberalismo e da pseudo-democracia do Brasil, os grandes fazendeiros, industriais, comerciantes e banqueiros já falaram muito. A classe média e o operariado disseram algumas palavras. Os trabalhadores da terra são a grande voz muda da história brasileira. Então é só para a gente ter essas palavras aí para ficarem ressoando de que no Brasil nunca houve democracia. Por favor, Fernando. Boa tarde, gente. Todo mundo. Eu trouxe um monte de coisa aqui em cima, mas não se preocupe, eu acho que eu não vou falar de todas elas e vou tentar não fazer parênteses. Primeiro, eu queria agradecer de verdade, assim, eu sei que é de praxe, mas agradecer mesmo não só a chance de falar sobre esses temas aqui, mas agradecer o fato de vocês terem organizado um evento como esse. A gente sabe que tem vários outros aí acontecendo simultaneamente, inclusive, né? O SESC está organizando um evento que discute as questões políticas em volta da Revolução de 17 e também passa por alguns debates nesse evento que tem relação com a arte e a cultura, não é? Mas era importante, eu acho, e talvez tenha sido esse o objetivo de vocês, pelo que eu entendi, pautar de forma mais objetiva o debate da arte e da cultura em relação à política e a revolução. Então, queria começar por esse agradecimento assim, muito sincero pela oportunidade de poder fazer essa discussão. Eu acho que é importante socialmente fazer esse debate, né? E nos tempos que correm, eu acho que a referência implícita aí quando você cita o Paulo Emílio, é claro que a nossa época, esses momentos agora aí, não só do ano passado para esse, mas com esse adicional, digamos assim, né, dos eventos que ocorreram com o impeachment da Dilma, não é só importante socialmente. Eu acho que discutir arte, cultura e política é uma obrigação nossa, né?
estou aqui também. Eu participei há muitos anos. Hoje alguém falou que eu era muito jovem, eu estava numa banca aí. Eu falei, não, eu sou bem conservado, mas na verdade eu já sou velho, assim, né, de certa forma. E comparando aqui com o nosso amigo de mesa, então há muitos anos, sei lá, mais de 20, 30, eu participei de um debate, assim, assistindo um debate, e o cidadão aqui ia falar, ele disse o seguinte: antes de começar a falar, eu queria dizer algumas palavras. Eu nunca esqueci isso, eu achei sensacional. Eu falei, isso é muito bom. Então, agora eu vou dizer algumas palavras antes de começar a falar. A primeira parte foi só os agradecimentos, que é isso aqui. Eu estou na luz ou não, para vocês aí? Vocês estão enxergando? Não, porque eu assisti uma parte da mesa anterior, eu achei que ele estava na penumbra. Vocês conhecem isso daqui? Eu ia vestir, mas estava meio calor, né? Eu ia ter que tirar essa blusa. Né? É uma roda com as perninhas aqui, né? Dá para ver aí? Daí ou não? Ninguém sabe o que é? Não tem ninguém de teatro aí? Não que o pessoal de teatro saiba necessariamente, mas... Esse daqui é a camiseta da Volksbühne. Volksbühne, para os germanistas, que não é o meu caso, é a cena popular, né? Volks é de Volkswagen e Bühne é cena. Então, a cena do povo, a cena popular. É um teatro que vem de uma no nosso caso, de discutir teatro e política, de uma longuíssima tradição, que é do final do século XIX, especialmente em torno de 1890. O que acontece nesse período? Acontece um movimento que diz não ao teatro como a gente conhece, não às formas teatrais como a gente conhece, não à dramaturgia burguesa que a gente conhece, etc. Vários nãos ao modo como se produz o teatro. E aí não é à toa falar em modo de produção, porque a crítica que se faz é uma crítica a partir de um conjunto de ideias de esquerda e já em relação com o marxismo. Isso acontece em Berlim, na Alemanha. E a Volksbühne, assim como outras iniciativas nesse período, que eu não sei se vocês conhecem, a Freie Bühne, né, a cena livre, eles conseguem fazer algo excepcional, que é construir um teatro, e um teatro físico, uma casa de espetáculos de apresentação, construir um repertório, construir ou organizar uma trupe permanente com a participação efetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, através de assinaturas. É o que aqui no Brasil eu lembro, e acabou inclusive, tinha no Teatro Alfa, uma perspectiva um pouco diferente, como vocês podem imaginar, mas não tinha assinaturas, né? Tem alguns outros, sobretudo, enfim, eu sei que a Sala São Paulo também, uma perspectiva um pouco diferente, também faz, né? Aí no campo da ópera ou da música, né? Da música mais, né? Mas nesse caso não era exatamente esse tipo de assinatura ou de perfil cultural, né? E teatral nesse caso, que estava em jogo, né? Era uma resposta da classe operária organizada ao que acontecia no teatro. Aí vocês podem achar, bom, é isso o começo da conversa. Não, tem um dado a mais. Esse teatro está ocupado agora, enquanto a gente está aqui sentado. O que não é muito normal. A gente ocupou 3 vezes a Funarte. Eu falo a gente porque eu participei, pelo menos de uma das ocupações ativamente aqui. Eu sei que tem outras pessoas aqui subversivas que também participaram dessa ocupação, sobretudo de 2011, né? Em pleno governo progressista do PT, da Ana de Holanda e da Dilma. O orçamento da cultura foi cortado em 2/3. Não sei se vocês lembram. Esse já é um parênteses daqueles que eu falei que eu não ia fazer. Bom, e aí a gente ocupou a Funarte, que não teve muito impacto, porque a Funarte não tem impacto na vida nacional, nem de São Paulo, nem brasileira. Mas enfim, bom, a gente ocupou mesmo assim, desocupou depois de 8 dias. A não ser que eles tenham saído de lá de ontem para hoje. Ontem, quando eu consultei, o teatro estava ocupado por vários motivos. É isso que me interessa, eu acho, discutir. Não é?
claro, no teatro na Europa, circunstâncias muito diferentes da nossa. Eu acompanhei o debate aqui sobre o eurocentrismo agora há pouco, no final da mesa anterior. Não é? Mas aqui tem uma tradição de auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras que eu acho importante lembrar. E quando ela é, digamos, hiper-atacada, como acontece agora, apesar do contexto já ser diferente, claro, da época lá onde surgiu essas experiências de auto-organização, autogestão e de proposição de um teatro ligado aos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, mesmo que o contexto seja diferente, a Volksbühne ainda representa uma resposta a um certo tipo de produção teatral, ou de quiser, porque acontecia muita coisa lá dentro, né? Eles ocuparam um dia antes da eleição, antes que vocês perguntem, eu tenho pensado nisso, dessa última eleição, e vocês sabem o que aconteceu na eleição, porque todo mundo, para vir aqui à tarde, para debater essas coisas, vocês devem ser bem informados, né? A AfD, né, essa ação para a Alemanha, fez 94, se não estou enganado, parlamentares, né? Elegeu 94 parlamentares, que é um partido de extrema-direita, para ser simpático, ou neonazista, para ser talvez mais claro, né? Ou muito próximo do que a gente pode chamar de partido neonazista. E eles ocuparam antes, inclusive, já nesse ambiente deletério da política no país e da política europeia e talvez da política internacional, né? Se a gente pensar o Brasil, os Estados Unidos com Trump, etc. Então eu queria fazer essa referência, né, como um bom internacionalista. Eu achei que era interessante a gente pensar nessas lutas que não são veiculadas. Eu acho que não tem nenhum jornal, e nenhum mesmo, não é só os grandes, os jornalões, né, que colocam em pauta uma certa efervescência do movimento artístico e cultural, teatral, que acontece em outros lugares, e mesmo do que acontece aqui no Brasil. Bom, começando então, agora fechei, agora eu vou começar, bem? Antes, um mini parênteses antes de começar, houve uma mudança na direção desse teatro de Berlim não faz muito tempo, e eles tiraram o Frank Castorf. Eu estou falando esse nome porque ele veio ao Brasil, dirigiu peças aqui com um elenco brasileiro, inclusive, e trouxe os espetáculos da companhia, né? Ele ficou 24 anos na direção desse teatro, que é um teatro de Berlim oriental, né? E ele foi substituído por uma figura, não dá para dizer que é um diretor, ele não é um diretor de teatro, uma figura da cultura que era diretor da Tate de Londres, que eu não sei se vocês sabem qual é o perfil, mas isso também dá uma indicação dessa enorme insatisfação com os rumos que estão tomando a política cultural em vários lugares do mundo. Entrando aqui no nosso assunto, eu separei 3, eu li hoje aqui quando cheguei, eu guardei agora, desculpa, posso pegar aqui só, o resuminho aqui, né? É falso o resumo aqui da minha conversa. Você nem tem resumo que você ia falar aqui, está escrito só assim, violência, a não sei que seja só isso mesmo. Porque eu passei isso, acho, há algum tempo, e eu resolvi mudar, então espero que vocês não fiquem frustrados, assim, não vou falar exatamente disso. Eu vou falar da vocação política, que é o começo do resumo, e eu queria usar 3 figuras, 3... É uma mistura entre ensaístas, alguns deles tiveram durante um certo período um ativismo na área cultural importante. São personalidades importantes, eu acho, do debate que a gente se dispôs a fazer hoje. O primeiro deles é o Bernadotte. O Bernadotte talvez seja assim, um dos grandes, não o primeiro, mas um dos primeiros introdutores do Brecht na França. Tem obras dele publicadas aqui no Brasil. E o Bernadotte escreveu um texto em 65 que chama Vocação Política do Teatro. E essa é uma primeira ideia. Eu não vou desenvolver nenhuma delas, eu vou muito rapidamente resumir o que me interessa delas, para ver se eventualmente elas fazem sentido, se der tempo da gente conversar sobre elas depois. O Bernadotte diz o seguinte nesse texto: quando se fala, estou citando ele, quando se fala em teatro político,
pensa-se em teatro engajado, teatro didático, tomada de posição. Eu creio que isso é colocar mal o problema, ou, em todo caso, restringi-lo de maneira abusiva. É preciso não esquecer: político, coloque entre aspas, em sua acepção mais ampla, designa tudo, aspas de novo, o que se relaciona com os interesses públicos. E ele continua: e por teatro é preciso entender não apenas a obra dramática e seu conteúdo, mas também a peça tal como é representada diante de um certo público e para um certo público, a obra e sua forma cênica. Bom, ele tem que fazer esse comentário. Ele está vivendo num país que ainda hoje, ele escreveu em 65, mas ainda hoje ainda é textocêntrico, né? Por isso que ele faz essa observação. Ele continua: a partir daí, tudo muda. A interrogação não se aplica mais unicamente às mensagens deste ou daquele autor dramático ou de encenação, mas abrange todo o coração do teatro, no coração mesmo do seu exercício. Mais para frente, eu acho que eu devo ter pulado um pedaço aqui. Eu estou lendo um artigo que eu escrevi há uns anos atrás e que eu faço esse debate um pouco mais detidamente no artigo. Eu cito um outro trecho desse mesmo texto do Bernardotti. Em vez de ficarmos, que é o texto mais conhecido dele, talvez o mais eloquente, em vez de ficarmos nos perguntando como o teatro pode ser político, não seria melhor refletir sobre o fato de que, de alguma maneira, o teatro sempre é político, ontologicamente? E então, falar de uma vocação política do teatro. Nestes termos, a questão não seria mais saber qual poderia ser, em determinadas circunstâncias, a eficácia desta ou daquela obra dramática, mas estabelecer claramente a dimensão própria a todo o grande teatro, ficando apenas por avaliar posteriormente de que modo autores e encenadores, nos dias de hoje, aceitam ou recusam tal dimensão. Eles aceitam ou recusam uma dimensão, o que não significa que o teatro não tenha esta vocação e não seja uma expressão política. Esses autores, ou encenadores, autores no sentido amplo aqui, podem eventualmente recusar esta conceituação do teatro como uma expressão política. Isso aqui seria só o começo de uma conversa, porque tem um debate contemporâneo, pelo menos uma parte do debate sobre o teatro contemporâneo, que questiona essa ideia e que acha que no próprio desenvolvimento desse artigo o Dort vai matizando o que ele coloca no início do texto. Eu não queria chegar tão longe porque eu acho que essas ideias continuam poderosas. Essa ideia de uma vocação política de todo o teatro, do teatro. Não é? A gente tem inúmeros exemplos sobre isso, não vou insistir aqui porque é um tema relativamente simples, eu acho, né? Aqueles que recusam o teatro, o chamado teatro político, estão fazendo política, inclusive por recusar a ideia do teatro político, evidentemente, né? Me parece uma obviedade. Eu digo isso no artigo mais para frente, eu falo, não, mas ficar perdendo tempo, 2, 3 páginas aqui nesse artigo para dizer isso, eu falo, sim, porque numa época de rebaixamento crítico, de rebaixamento do debate político, é necessário reforçar essas ideias. Mas tem uma ideia associada. A gente não está falando só de teatro político aqui agora, a ideia é discutir teatro e revolução também. Então, a dimensão, digamos, revolucionária do teatro já não está mais inscrita na sua vocação política necessariamente. Essa dimensão envolve uma escolha. E aí eu queria, com essa ideia, terminar esse tópico do Bernardotti. Mas não é uma escolha só das nossas individualidades, dos nossos grupos. É uma escolha que está relacionada intimamente aos processos sociais que a gente vive. Portanto, é uma escolha que também é determinada socialmente. Mas tem uma dimensão de escolha. Se o teatro tem uma vocação política, ontologicamente, em si, per se, nele mesmo, não é? A expressão, digamos, um passo adiante dessa vocação política, que é propor uma alteração da sociedade e do próprio teatro e da arte e da cultura, já não está mais inscrito nessa manifestação artística, que você precisa dar um passo para isso, né? E esse passo é uma opção social, política, estética, e ela não existe no vácuo. Por isso que eu falei da Volksbühne. Aqui que vocês veem a conexão também, né?
desde, no mínimo, o final do século XIX, tinha movimentos, artistas, coletivos, que estavam se indagando sobre isso, como o teatro poderia exercer não só essa função política, mas uma função política revolucionária, ou no sentido da revolução, casada com a ideia de revolução, em tudo que isso pode implicar. Esta é a primeira ideia. A segunda, aqui eu queria fazer algo super arriscado. Por que o Chico está na plateia? Chico Lambert. E eu queria falar do Mário Pedrosa. E aí o Chico depois pega a palavra e descasca. Porque como a gente está no centenário das duas revoluções, né? Russas, né? Do começo do ano e do final do ano, eu peguei um texto do Mário Pedrosa que começa assim, olha que divertido. Neste cinquentenário da Revolução Russa, já podemos dizer, participando da sua comemoração, que a arte que ela criou ou que a simbolizou não foi o chamado realismo socialista, etc, etc. Ele continua essa parte que eu queria citar, mas ele escreve isso e publica em novembro de 67, então há 50 anos. Você está citando aqui o Paulo Emílio falando de 37, né? E aqui eu achei que era uma referência interessante, mas não pela efeméride, né? Porque ele está lá falando nos 50 anos e a gente falando agora nos 100. Mas por uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. A ideia dele é a seguinte: o destino do proletariado como classe não é se preservar como tal e criar um estado de classe, uma ditadura de classe, e nesses fundamentos criar uma sociedade e uma cultura segundo os seus interesses. Não é esse o destino do proletariado, diz ele. Então, vou repetir para vocês entenderem a sequência da frase. O destino do proletariado como classe não é se preservar como tal e criar um estado de classe, uma ditadura de classe, e nesses fundamentos criar uma sociedade e uma cultura segundo os seus interesses, seus modos de ser, seu comportamento e ideais, mas dissolver-se na primeira sociedade sem classes da história. A demanda, essa é uma primeira ideia dele. A segunda, nesse parágrafo: a demanda de uma arte ou cultura proletária foi a mediação para se passar da arte de vanguarda para a arte da burocracia ulterior, ou seja, o realismo socialista, já na época do Stalin. Eu pulei várias frases aqui do meio, porque tem um aposto gigante, assim. Agora eu posso ler o aposto para vocês. A frase dele integral é assim: a demanda de uma arte ou cultura proletária foi a mediação para se passar de uma arte de vanguarda, da arte em si mesma revolucionária, que se fazia já nos primeiros momentos da Revolução, e foi suprimida aos poucos por motivos políticos e obscurantistas, mas também por motivos econômicos e da miséria generalizada que levou à instituição da nova política econômica, NEP, criadora do mercado e da liberdade de comércio imposta pela pressão do camponês. Aí ele termina o aposto e continua: para a arte da burocracia ulterior. Vocês não entendem a frase, eu acho, né? Você está lendo assim. Então, por isso que eu li primeiro a ideia central dele, não é? Ou seja, eu acho, e aí eu não estava brincando quando eu falei do Chico, que tem uma proposição muito contundente aqui contra a ideia de cultura proletária, pelo menos de uma certa definição de cultura proletária. E da cultura proletária, não da cultura stalinista, que depois ele está falando. E quando ele fala que já existia nos primórdios da Revolução Russa, acho que até que está errado, que existia antes, porque vocês sabem, o futurismo é anterior. O Mayakovsky, com 13 anos, além de ser preso, né, o que já mostrava a militância dele, né, não era um lunático que estava brincando de fazer arte de vanguarda, era futurista, né? Quer dizer, tinha um movimento futurista, Klemennikov e vários outros, né? E essa riqueza toda aí da arte russa, ele, logo após a Revolução, e com o Proletkult, a ideia da cultura proletária, não é? Que muitas vezes é visto como
digamos, um imenso avanço sem senões, porque eu acho que é um imenso avanço, mas eu acho que o que ele coloca aqui são os senões. Isso eu acho muito rico. E aí eu queria engatar o terceiro ponto, e último. Acho que eu estou passando do meu tempo, mas já é muito chato vocês falam. Levantam, saem, saltam. Que é o Roland Barthes. O Roland Barthes escreveu um livrinho, publicou, está aqui em português, que chama Mitologias, que acho que um monte de gente deve conhecer, eu imagino, daqui. Esse livro, eu nem vou fazer um resumo, faz um monte de anos que eu li ele, assim, mas ele fala desde o telequete, fala do plástico, ele fala o que é a mitologia contemporânea. Quando ele escreveu, que é de 56, quando ele ainda era marxista, vamos dizer assim. Eu acho que é uma boa fase do Roland, que talvez justamente tenha sido a melhor fase dele. Ele morre em 80, né, um atropelado, que estava distraído atravessando a rua. 5 minutos, ela disse aqui. Olha, nem estou tão atrasado, então. Por que eu trago, então, eu trouxe lá o Bernard Dort, trouxe o Mário Pedrosa rapidamente, e por que eu encerro com o Roland Barthes? Porque eu queria, na esteira um pouco do que a gente acabou de ver aqui com o Mário Pedrosa, colocar em questão a ideia do que pode ser na cabeça, não só do que pode ser realmente um teatro revolucionário. Se a gente não imaginar ele na perspectiva histórica, na perspectiva dialética, o risco é de transformar o teatro, a ideia de teatro revolucionário e talvez a expressão de um teatro que se reivindique revolucionário num mito, mais um mito contemporâneo. Por isso que eu fui atrás do Roland Barthes. O que ele diz que é um mito? Eu separei alguns trechinhos aqui que eu acho que vão esclarecer essa minha ideia. Está bem no final, ele vai escrevendo sobre ele. Ele faz quase uma tipologia da mitologia da época dele, e no final ele tenta explicar conceitualmente o que ele chama de mito. Ele inverte um pouco o jogo aqui, né? Ele não começa a dizer o que para mim é o mito, o que são as mitologias, né? Então lá no final do livro ele diz assim, é um capítulo, um subcapítulo que chama O Mito é uma fala despolitizada. E aqui nós voltamos a encontrar o mito. A semiologia nos ensinou, essa parte que não me interessa tanto, mas só para vocês entenderem o começo do capítulo, a semiologia nos ensinou que a função do mito é transformar uma intenção histórica em natureza, uma eventualidade em eternidade. Ora, esse processo é o próprio processo da ideologia burguesa. Mais para frente, o mito é constituído pela eliminação da qualidade histórica das coisas. Nele, no mito, as coisas perdem a lembrança da sua produção. A função do mito é evacuar o real. Literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma hemorragia, ou, caso se prefira, uma evaporação. Em suma, o mito é uma ausência perceptível. Então aqui tem alguns deslocamentos que o mito opera. Da história para a natureza, do humano para o não humano, do real para uma ausência, mesmo que seja uma ausência perceptível. Vocês veem o risco da transformação de um teatro que se reivindica da revolução ou para a revolução, ou de um teatro que se reivindica revolucionário também em relação às suas próprias formas de atuação, ser transformado em mito, se congelar de certa forma, não é? Gerar natureza, tanto que uma boa parte da crítica do teatro político contemporâneo, depois disso aqui inclusive, ou dessa época, o Brecht inclusive, que morre, né, em 58, em 56, uma das críticas deste movimento teatral marxista ou no mínimo progressista é criticar a naturalização, é tentar olhar o mundo com olhos desnaturalizados ou desnaturalizantes, não é? Então o mito tem este enorme problema. Ele vai
continuar, mais 3 trechinhos curtos. É possível completar agora a definição do mito na sociedade burguesa. O mito é uma fala despolitizada, que é o título desse subcapítulo. Naturalmente, é necessário entender política, no sentido que ele está usando, ele fala despolitizada, política no seu sentido profundo, como conjunto de relações humanas, na sua estrutura real, social, no seu poder de construção do mundo. O mito não nega as coisas. A sua função é, pelo contrário, falar delas. Simplesmente purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em eternidade, dá-lhes uma clareza, mas uma clareza não de explicação, mas uma clareza de constatação. Desculpa, isso é importante. O teatro revolucionário não pode ser uma constatação. Ele tem que ser uma criação viva, dialética, de interrogação, de busca contínua das suas formas, do público com quem ele está conversando, do público que ele quer eventualmente descobrir ou criar. Por isso que eu acho que tem ainda uma força essas reflexões do Roland Barthes. Passando da história à natureza, o mito faz uma economia. Ele abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade das essências, suprime toda e qualquer dialética, qualquer elevação para lá do visível imediato. Organiza um mundo sem contradições, porque sem profundeza ou sem profundidade. Um mundo plano que se ostenta em sua evidência e cria uma afortunada clareza. As coisas sozinhas parecem significar por elas próprias. E isso é um desastre, porque elas não significam por elas próprias. Só ganham sentido na sociedade, no calor do debate social, dos embates sociais, como episódios da luta de classes. Termino aí. Obrigado. Eu vou propor, não sei como é para todos, que a gente passe a palavra para o Miguel e as questões que já ficaram aí, porventura, fervilhando, em que estava tudo bem, Fernando, que aí depois, quando retomar para questões e para conversa, a gente volta ao Miguel, do mesmo jeito que a experiência cênica lá ficou reverberando, aí a gente deixa agora as palavras do Fernando. E me deu vontade de fazer um comentário, meio brincando, meio pegando carona aí no Roland Barthes, que está falando, não é para ser essa imagem que eu vou trazer, não é para ser uma imagem eternizante, mas só da eventualidade, né? Que não quer dizer que isso seja assim, mas me pareceu tão curioso, imageticamente falando, que a gente vinha de uma mesa que acabou gerando uma discussão sobre justamente os espaços, as possibilidades de ousadia, né, da universidade em relação à sociedade e essa abertura, né, para a experiência social e para discussões e para iniciativas como essa que a gente está querendo fazer aqui. E aí me pareceu muito curioso, um pouco assim, essa imagem, né? O Fernando é um artista que está na academia, que é um professor universitário da Unesp, tá certo? E ele vem com os seus documentos, né? E o Miguel, que é um artista que não está na academia, vem com a sua experiência, né? Posso acrescentar uma coisa? Mas eu já tinha esse defeito antes de dar aula. Mas, ok. Tá, mas assim, brincando, só para não dizer que isso é para ficar uma imagem congelada, mas que é muito significativo, acho que para o nosso momento e que bom, né, que a gente pôde ter essa intervenção, experiência viva aí do trabalho do Miguel, porque é muito isso, né, como ele se apresenta, assim, para o mundo que ele vai, coisa que ele vai fazer agora. Vai lá, Miguel. Sempre informal, mas tem de agradecer, né? Eu queria agradecer pelo convite, a presença de todos e todas aqui essa tarde. Eu acho que é interessante para a gente participar deste movimento, que, por exemplo, desse seminário, eu acho que tem uma importância no sentido que é um diálogo que enquanto companhia, eu acho importante. A gente vem da experiência e dialogar com a academia, com os pensadores que estão aí, que estão dispostos a compartilhar também as suas experiências, talvez com pontos de vista diferentes, e esses
pontos de vista diferentes, quando eles se encontram, eu acho que pode ser interessante. Que tem a ver um pouco até com a discussão do final, das falas que estavam acontecendo aqui, do primeiro encontro. O meu fazer teatral, o fazer teatral da Companhia de Teatro Heliópolis, vem do ato realmente do fazer. Então, antes eu vou falar um pouquinho como o grupo começou. Eu fazia teatro em São Caetano do Sul, tinha feito alguns cursos, e em São Caetano eu tive a possibilidade de conhecer um texto chamado A Queda para o Alto. E eu me apaixonei por aquele texto me causou algo. E aí eu falei, eu quero montar esse texto. Sem grandes pretensões, eu sempre falo isso para as pessoas. Naquele momento eu só queria fazer teatro, eu tinha alguma coisa no teatro que me movia. E aí, aquele texto foi, como é que eu poderia dizer, foi a porta de entrada para a constituição da Companhia de Teatro Heliópolis. Como eu tinha falado anteriormente, a gente não tinha grandes pretensões, só queríamos fazer teatro. Reunir um grupo de jovens de alguns projetos de Heliópolis e fazer uma peça. E aí eu sempre falo isso para as pessoas, a gente conseguiu fazer a peça. A peça, se for pensar sobre a questão artística, eu sempre falo isso, talvez fosse muito ruim, mas sobre as perspectivas políticas e de encontro daquelas pessoas com aquele tema, com aquela peça, com a realidade que a peça trazia, ela tinha uma potência. Porque a nossa relação como moradores de Heliópolis, que tem a sua população, mais de 50% é jovem, aquela peça super funcionava, porque ela estava... importante também pensar no tempo, que isso foi nos anos 2000, 99, 2000, e a peça trata da questão da violência, mas principalmente da violência no âmbito da FEBEM. A história da Sandra Mara Rez era a história de uma menina que estava num momento de se... como é que eu poderia dizer? De uma questão sexual dela também, que ela estava se resolvendo, e na FEBEM, então ela tinha muitos conflitos. E essa ida para a FEBEM, ela estando na FEBEM, ela começou a escrever poesia. E aí, essas escritas delas terminou virando um livro, que o Eduardo Suplicy, inclusive está no livro essa história, contribuiu bastante para que essa história dela virasse um livro. E aí, aquela realidade de nós moradores de Heliópolis em relação com aquela história, super funcionou, porque a gente ficou 2 anos fazendo essa peça. E ela funcionou por quê? Porque tinha essa questão da nossa realidade em relação àquele que para a gente era, em alguma medida, aquela ficção. Então, vida e arte, olha, tudo imbricado. Então, a companhia surge naquele momento, a partir dessa provocação que me causou aquele texto, e a relação de encontrar um grupo de pessoas, se reunir com um grupo de pessoas para montar aquela peça. Esses dias eu fui para um encontro, a gente sempre cita coisas, né? Eu fui para um encontro e eu estava contando um pouco essa história, né? Que foi um encontro com um espectador que é um trabalho, que é um encontro que é promovido pelo Fórum Santos, a Beth Nespoli e a Maria Eugênia. E eu estava e é muito louco como você vai reorganizando o pensamento para poder falar um pouco até da sua própria trajetória. E como eu fico sempre assim, gente, será que... Porque é legal esse lugar de ficar se questionando no sentido... O quanto o teatro que a gente faz provoca, desestabiliza. Isso é uma questão sempre que está no coletivo, assim, como a gente vai fazer para, em alguma medida, estabelecer uma conexão, de preferência verdadeira com o público, e que essa conexão ela possa gerar algum tipo de conexão e conflito. É o conflito que eu falo, atritos ao mesmo tempo, porque não se trata da questão de o público aceitar tudo, não se trata nem de entendimento. Eu acho que a gente tem trabalhado nessa perspectiva de uma construção muito mais de provocação, desestabilizar,
do que propriamente, como é que eu poderia dizer, de aceitação do que está proposto ali em cena. Essa dimensão que o Fernando falava do teatro como contestação, né? Muito mais do que simplesmente constatação, e o ato de querer propor isso e também está disponível para essa contestação vir, né? Eu acho que eu falo isso que a gente procura, articula os signos teatrais, todos os elementos que a gente leva para a cena, a fim de provocar, de desestabilizar. E tem uma questão muito interessante que sempre que a gente, quando vai montar um trabalho novo, o que nos move a fazer aquele trabalho? Por que estamos, enquanto coletivo, queremos fazer essa peça? Por que queremos... A gente não tem trabalhado com textos prontos. A gente organiza-se de um projeto. A gente ganhou 2 edições do Fomento, mas a gente já vê nessa perspectiva antes de ganhar o Fomento, que é de formação, no primeiro lugar, porque o núcleo não vem da academia, o grupo não veio de uma escola de teatro. Todos nós não viemos de uma escola de teatro. A gente foi aprendendo, fazendo e se estabelecendo parcerias com pensadores. O Sinas deve saber, o Alexandre Martins é um parceiro nosso, ele é um provocador eterno, está sempre... E aí, a partir do nosso próprio fazer e a relação que a gente estabelece com esse teatro e o que nos propomos no sentido de diálogo com o público, seja de Heliópolis, seja da cidade como um todo, que nos provoca o tempo inteiro, como é que eu poderia dizer? Nos deixa num lugar de não estabilidade, que eu acho interessante para o coletivo. A Olga participou desse processo um tempo e é muito louco, como a gente fica num lugar que não está estável, te coloca o tempo inteiro está na corda bamba e tentando criar um trabalho que possa, em alguma medida, ser, como é que eu poderia dizer, provocativo, que não é só entretenimento, não se trata não é por que fazemos esse teatro, sempre essa pergunta, por que? Que sentido isso faz para a gente, que estamos a partir dessa nossa realidade com Heliópolis e as conexões daquele território com a cidade, com o público dessa cidade. É nessa linha de pensar o teatro, eu fico assim me perguntando, eu acho até meio revolucionário, eu fico me perguntando, é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e até no coletivo, quanto eu sempre gosto de ouvir do outro, o quanto o outro que eu falo público, ou mesmo as relações que se tem no próprio teatro, porque o teatro também tem as suas, como é que eu poderia dizer, tem o seu próprio microcosmo, que é do teatro, e ele se estabelece a partir até da relação com a própria crítica, com os pensadores de teatro, com o público que não tem nenhum tipo de vínculo de pensar o teatro, de organizar o ensaio como um crítico, mas que sim, a gente vai buscando essas conexões para dar conta de fazer um teatro que, antes de mais nada, tem que ser provocativo, que causa, em alguma medida, uma desestabilização, tanto no público como nos atores. Isso eu acho que a partir da nossa experiência de vida e como a gente se relaciona com Heliópolis, como a gente se relaciona com a violência, que eu acho que é um fator que está sempre presente nos nossos trabalhos. A violência é uma questão que eu diria fundante em alguma medida. E a gente tenta trazer essa questão da violência, principalmente por via do corpo. A gente tem desenvolvido um trabalho de corpo, onde essa violência é algo que a gente tenta presenciar ela pelo corpo. Claro, tem os textos, tem as questões, todas as outras dramaturgias da cena, mas o corpo é um dos fatores que para a gente é fundante sobre a questão da violência. O que mais eu poderia... minha fala realmente não vai ser na mesma pegada do Kines, vai ser da própria experiência do próprio grupo, entendendo o teatro como um lugar de
de inquietação, de transformação, de provocação. Eu acho que é isso, eu acho que eu vou ficar mais a partir de perguntas. Eu acho que eu vou elaborando o pensamento, porque eu também não elaborei, olha, eu vou falar disso, eu vou falar. Não, deixa fluir. Deixar fluir. Tá, talvez nessa fluência, antes da gente abrir para as outras perguntas, seja bem interessante você contar um pouquinho nesse último processo, agora o que está fervilhando aí do sutil violento, como que esse processo foi vivenciado, no sentido do que era o que era essa proposta inicial, o que era esse mote que estava, né, mexendo com vocês todos para criar esse trabalho diante dessa situação do Brasil pós-golpe e todas essas formas candentes de violência, e como que foi esse desejo, como que ele foi se relacionando com essas referências que vocês foram buscando, com esses colaboradores, provocadores, né, o material, o próprio processo de construção do trabalho. Talvez você pudesse relatar só um pouquinho disso para as pessoas que não conhecem ainda o trabalho da companhia e não viram o espetáculo, ficarem com bastante vontade de ver. A gente tinha escrito um projeto para o Fomento que a gente queria discutir as questões das microviolências. Ao contrário do Rio de Janeiro, assim, eu estou falando sobre, não estou dizendo que São Paulo é uma cidade que não é violenta, eu estou falando assim do que se visualiza, e principalmente para quem mora na periferia. No Rio de Janeiro a coisa é escancarada, assim, é visível, as pessoas, é uma coisa terrível. Só que São Paulo também existe. Só que a perspectiva da cidade é diferente. Então, assim, em São Paulo funciona nas periferias assim, quanto menos aparente é, melhor para todo mundo, para o Estado e para o poder paralelo que ali está instaurado. Então, as coisas acontecem, quem mora na periferia sabe, tem um clima, tem algo que se instaura, ele não é visto como no Rio de Janeiro, mas acontece em outros graus, em outros números, tal, mas acontece. E é uma violência que ela se trata de uma violência que ela é muito mais psicológica do que propriamente vias de fato. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu cheguei no Piauí, em Heliópolis, nos anos 97 e tal, um dia sim, um dia não, 3 dias sim, 3 dias não, eu vi um corpo no chão em Heliópolis, assassinar alguém, matar alguém. Hoje dificilmente a gente vê isso. Mas existe coisas que acontecem lá que não são visíveis, não está à vista a olho nu, mas está instaurado pelos códigos, pelos signos que são estabelecidos quem mora na periferia e, em algum sentido, na cidade como um todo. Todo mundo vive num estado de que parece que em algum momento alguma coisa vai acontecer. O PCC vai atacar em São Paulo. Tem sempre essa coisa meio louca que se instaura e que está aí. E lá tem debate. Tem debate e muitas outras coisas. Mas eu digo assim, estou falando desse termo porque é esse glossário próprio, né, Miguel? Que é dessa violência que se instaura. Sim, os seus códigos próprios, que na verdade não é só de Heliópolis, acho que está no estado como um todo, que é o seguinte, muitas coisas, como se instaurou um estado paralelo, não sei que termo usar para isso, que determinadas coisas se resolvem lá mesmo. Então, e até a gente vai tratar disso no nosso próximo trabalho, que é sobre a questão da ideia de justiça. O que é justiça? E a justiça para quem? Então, em Heliópolis tem que é do PCC, na verdade, que tem uma coisa que assim, Heliópolis é dividido por gleba. Em cada gleba tem os seus, como eu poderia dizer, tem os seus comandos, seja por via do tráfico, seja lá o meio como a coisa acontece. Mas dentro desse próprio gleba tem um comando maior. Então, determinadas coisas, para acontecer, tem que ser consultado o comando maior. E se alguma coisa que não está estabelecida, é preciso que haja um debate, é preciso que seja, como é que eu poderia dizer, já está tudo, muitas das vezes é igual, a gente pensa assim, é igual quando foi o golpe da Dilma, já estava tudo estabelecido, mas se fez uma peça inteira, uma encenação, de que tem de cumprir um rito, mas que a sentença já estava dada. Então, muitas das vezes é nesse nível que a coisa funciona, tem todo um ritual
que é tido como debate, como uma organização de cumprir um rito, mas que as coisas em alguma medida já está estabelecida. E aí a gente queria tratar das questões das microviolências, do dia a dia, do cotidiano e tal, e no meio desse projeto acontece uma série de questões sobre o país, que é sobre o impeachment, sobre... a coisa ficou escancarada em todos os sentidos. As próprias redes sociais, em alguma medida, elas escancaram o negócio. E aí, assim, como fazer um trabalho que não dialoga com tudo isso que está acontecendo? Que teatro é esse que a gente quer fazer, que em alguma medida eu determino um tema, mas eu não dialogo com o que está acontecendo hoje, no Brasil de hoje, com todas as questões que aqui vão se expurgando, e a gente vai fazer um teatro que está à parte. Não, vamos fazer uma peça, nós escolhemos esse tema e nós vamos estar à parte. Não, um teatro vivo, um teatro que tem a perspectiva de dialogar com a sociedade de hoje, ele tem que considerar o que está acontecendo hoje, mesmo em relação a um tema que você escolheu. E esse tema, um dos nossos desafios é sempre estar em diálogo com o nosso tema e o Brasil de hoje. Então, é nesse campo que a gente vai desenvolvendo e desenvolve os nossos trabalhos. Quem tem questões, alguma questão, primeiro a partir do que a gente experienciou lá fora, depois das contribuições, das provocações aí do Fernando e do depoimento todo do Miguel. Primeiro aplauso para o Miguel. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.